Ei, gente, como vocês estão? Pessoal, eu quero compartilhar com vocês ontem uma experiência que eu tive. A gente tem tido bastante experiência, mas essa eu quero contar pra vocês. Ontem a gente foi na cidade, né? A gente ia pra cidade. Foi aniversário do Arthur, né? Essa semana. E uma pessoa abençoou ele com a pizza, porque ele tava morrendo de vontade de comer pizza. E ele ganhou de aniversário pizza. E a gente tava indo lá na cidade pro Arthur, pra gente ter esse momento, né? E quando chegou no meio do caminho, nosso carro quebrou. Ele parou e não andava mais. Uma peça lá do eixo que o Alan falou. Enfim, e o carro não andava. Isso era 6 horas. E, e o Alan tentou mexer ali. Ele abriu o porta-mala. Se eu mostrar pra vocês ali, você vai ver. O nosso porta-mala tá cheio de chave, que ele sempre anda com as chaves, com as ferramentas, né? E ele abriu o porta-mala. E a chave que ele precisava, que era a chave 19, não tava no porta-mala. E ali ele tentava usar uma chave, tentava outra, tentava encaixar uma chave na outra. E não dava certo. E aquilo foi deixando ele frustrado. Ele falava bem, não sei mais o que fazer, porque não tá dando certo. E isso passou 6, passou 7, já era 8 horas da noite. E a gente não conseguia resolver, tava tudo escuro. E a gente mora próximo à reserva. E tem muitos animais perigosos também. Mas ali a gente tava atento, mas a gente não tava com medo. É, eu falei com ele bem assim, bem, tenta pegar sinal, porque onde a gente mora também não tem área e na estrada também não tem. Não tem sinal, né? E ele foi, eu fiquei no carro com o Noah e ele foi com o Arthur. Mas nisso que ele estava mexendo no carro, assim, o Senhor foi ministrando no meu coração de uma forma tão linda, que o Alan tentava encaixar uma chave na roda, não dava certo, e ele estava ali como que ele tivesse preparado, cheio de chaves, cheio de ferramenta, mas a ferramenta que ele precisava ele não tinha. E, e eu estava ali, né, com a lanterna, clareando e observando aquilo, e eu podia sentir o Senhor ministrando no meu coração, que muitas das vezes é assim na nossa vida espiritual. A gente carrega um porta-mala cheio de ferramenta. É, a nossa experiência, a nossa força, achamos que podemos resolver com a nossa inteligência, nossos planos e nossas tentativas sozinhos. E eu comecei ali a refletir. E, e o Alan me ouviu, né? Ele foi, começou a andar mais o Arthur atrás do sinal. E ele encontrou uma pessoa que ajudou ele, depois até na cidade, para pegar sinal. E ela falou, eu só parei com seu filho, senão não tinha parado. Ela levou ele, aí ele pediu ajuda, um amigo nosso, e ela voltou com ele, deixou ele e o Arthur no mesmo lugar. E esse amigo nosso levou a chave que a gente precisava, a chave 19, para ele tirar a roda, para consertar o que precisava ser consertado, para o carro andar novamente. Chega um momento nas nossas vidas, na nossa vida espiritual, que a gente quer carregar algumas ferramentas que não são necessárias. Nas nossas vidas. A gente quer andar com as ferramentas, mas com as ferramentas erradas. Que quando realmente a gente precisar ali não vai adiantar de nada. Tá com o carro cheio de ferramenta, mas com a ferramenta errada. Assim como não adianta a gente tentar tirar uma roda com a chave 14, 16, sei lá, se a chave é 19, também não adianta a gente tentar vencer batalha espiritual com a nossa força, apenas com a nossa força. Isso produz cansaço, desgaste, frustração. Aí você pensa, Senhor, por que eu tô tão frustrada? Por que eu tô tão cansada? Como eu vi o Alan ali, ele tava frustrado, a família dele tava toda ali, a gente, querendo não, tava em perigo por conta dos animais que fica de um lado pro outro na estrada, né? A gente vê. E ele tava ali tentando com a força e não conseguia. E muitas das vezes a nossa vida espiritual é assim. Aí você fala assim, eu tô frustrado, eu tô cansado, eu não aguento mais. Mas é porque tá usando a ferramenta errada. E foi preciso reconhecer ali que a gente não conseguia resolver sozinho. O Alan e o Arthur, eles foram lá, né, buscar ajuda, buscar um sinal. E muitas das vezes a gente precisa reconhecer isso, que a gente não consegue sozinho. Quantas vezes Deus nos chama para a humildade, para reconhecer que precisamos dele. Nossa ferramenta certa sempre vai ser buscar o Senhor em oração, confiar a direção a Ele, obedecer em palavra, obedecer a sua palavra. Essa é a ferramenta certa. É orar, é confiar, é obedecer. Quando a gente faz isso, quando fazemos isso, Ele envia o socorro certo. E eu tava ali
E no meio daquilo tudo, e o Senhor ministrando isso no meu coração. E assim, muitas das vezes as coisas acontecem só pra gente ouvir o que ele quer falar com a gente, não tem? Isso me lembra lá em 2 Coríntios, gente. Lá em 2 Coríntios 10, aí do 3 estava bem assim, Paulo falando, né? Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então, que possamos examinar o nosso coração e perguntar se estamos carregando muitas ferramentas que nem vai precisar ser usada, ou se a gente está usando a ferramenta que o Senhor nos deu para batalhar. Que isso venha servir de reflexão hoje pra gente. Porque não adianta carregar muito, isso não é sobre quantidade que faz a diferença. Mas ter a ferramenta certa nas mãos, no tempo certo, debaixo da direção do Senhor, tá? E outro detalhe, meu marido tinha a ferramenta em casa, mas ele deixou em casa. Ele deixou em casa. Ele esqueceu, tá? E a gente tem esquecido daquilo que o Senhor tem nos entregado, que muitas das vezes ele entrega pra gente. A gente tem a ferramenta, mas até esquece, né? Até esquece que tem. Que o Senhor nos entregou aquilo, né? E era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Até num carro quebrado tem propósito, tá? A gente chegou ao nosso destino, nosso amigo foi lá, nos ajudou, a gente ficou de lá, o carro parou, eram 6 horas, a gente saiu de lá, era 8h40, a gente conseguiu chegar em Serra, o Arthur ficou feliz, ele ficou feliz, e a gente conseguiu voltar para casa também, tá? Então, assim, essa é uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que têm acompanhado, que vocês venham ter uma semana abençoada no Senhor, que venha ser uma semana próxima, que venha ser sensível à voz de Deus, que o Senhor venha com resposta e você venha entender a resposta que o Senhor está te dando, tá? Um dia abençoado para nós. Tchau.